Oi, turma do livro Cura e Libertação, José Carlos de Luca. Se falharmos no amor, teremos falhado em todo o resto. Abismo ou ponte? Não vamos dramatizar a dor. A prova, seja ela qual for, não vem para esmagar, mas para induzir a crescer. A pedra de tropeço pode ser transformada em degrau. Está no próprio homem escolher ser abismo ou ponte. Chico Xavier. Ninguém gosta de sofrer. Não achamos que a dor seja absolutamente necessária em nossa vida. Mas não podemos deixar de reconhecer que o sofrimento muitas vezes é a única maneira que a sabedoria divina dispõe para nos dar um choque de crescimento. Quando o homem se recusa a crescer em seu aspecto intelectual, emocional e espiritual, costumo compará-lo a um carro atolado na lama. Fica atolado porque se opõe à lei de evolução a qual todos os seres no planeta estão submetidos. O espírito carece de se expandir, assim como um carro que foi concebido para rodar e não para ficar parado na garagem. Carro que fica muito tempo sem uso geralmente costuma apresentar problemas. O espírito, quando se recusa a crescer, costuma também enfrentar uma série de obstáculos em sua vida. Quanto maior a resistência, maior o sofrimento. O que faz o carro atolar é o egoísmo, o sofrimento que causamos aos outros com o nosso modo de ser, a falta de amor a nós, a ausência de responsabilidade sobre nossa vida, a falta de empenho e perseverança com os nossos objetivos, a descrença em Deus, a negação da autoconfiança, a mágoa, o medo e a revolta. Tudo isso nos afunda cada vez mais no lamaçal de uma série infindável de problemas. O sofrimento sempre aparece quando entramos num processo de contração das nossas possibilidades de crescimento, porque, segundo o ensinamento de Jesus, o homem veio à Terra para multiplicar os talentos que Deus lhe concedeu. E assim agindo, trabalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo, mas recusando-se a crescer, o homem se atrita com a lei divina. E, por conta disso, se defrontará com os sofrimentos dos mais variados. Para aquele que enterra seus talentos nos buracos do medo e do comodismo, da maldade, da negligência, que não dá o melhor de si para a vida, que se recusa a avançar e a crescer, Jesus o denomina de servo mau e preguiçoso e diz que pessoas assim serão lançadas na escuridão, e ali haverá choro e ranger de dentes. Não se trata, evidentemente, de um castigo celestial, porque Deus não pune ninguém. É o próprio homem que se condena quando passa a levar sua vida como um servo mau e preguiçoso. Jesus nos oferece na parábola dos talentos uma pista fundamental para quem deseja a cura e a libertação. Então, vou parar por aqui, gente, mas vamos lá. Quando nós nos defrontamos diante de problemas, dores, sofrimento, a gente tende a chorar. Nós somos mimados, nós somos pessoas que estamos nos desenvolvendo enquanto espírito. Encarnados, nós choramos por tudo, né? Nós choramos por um relacionamento que não deu certo, seja ele amoroso, familiar, no trabalho. Nós choramos por dores físicas, por doença, pela falta da saúde. Nós choramos porque o leite derramou, né? Um simples leite que nós não olhamos direito. Ele transborda, a gente já chora porque vai ter que lavar de novo a leiteira, vai ter que limpar o fogão. Então, tudo para nós é motivo de choro. Tudo para nós é motivo de reclamação. Reclamar é clamar duas vezes. Reclamar. A gente está clamando duas vezes. E o homem tem um péssimo hábito de reclamar. Quando eu falo homem, eu sou dentro desse quadro que chora. Eu estou dentro desse quadro que vê os problemas como uma ponte
para alavancar, mas que machuca. Primeiro eu choro, depois eu vou lá e transformo aquela pedra numa ponte. Acredito que grande parte de nós, por mais estudo que nós tenhamos, por mais que a gente se aplica na lição, por mais que a gente tenha Jesus como mestre, e olha que sofreu sem necessidade por nós, para nos ensinar coisas boas, ainda assim nós pecamos nessa parte do reclamar, do chorar, do agir como crianças mimadas que queremos fazer o que é certo, mas escolhendo o que é errado. Sabendo que temos que agradecer mais do que reclamar, mas não perdemos a oportunidade de mostrar a nossa insatisfação de alguma forma. É como se falasse para a gente agora, faz uma prece. A prece ela serve para quê? Para a gente pedir, para a gente agradecer e para a gente louvar. Quando a gente fala, vamos fazer uma prece de agradecimento, a pessoa, eu agradeço, Senhor, por isso, mas se o Senhor puder me dar tal coisa, não é assim? A gente age dessa maneira infantil. A gente não consegue desvincular Deus daquele gênio que vai fazer os nossos gostos, que vai transformar a nossa dor em alegria, que vai tirar a tristeza do nosso coração. A gente vê ele como um gênio da lâmpada. Por mais que a gente queira só agradecer, no final das contas escapa aquele pedido para o dia seguinte, para o momento seguinte. Olha, foi bom meu dia até aqui, Senhor, mas eu te peço, dá a noite tranquila também. Nós fazemos isso, gente. Nós fazemos isso o tempo todo. Porque nós somos chorão. No fundo, todos nós somos chorões. Todos nós desejamos que Deus, que Jesus, que um espírito benevolente, que o nosso anjo de guarda, eles façam tudo por nós. E aí é que tá. Quando eles não fazem aquilo que a gente quer. Alguns continuam chorando, reclamando, insatisfeitos. Mas tem outros que chegam a colocar isso como uma dor tão forte no peito que endurece. Deixa de acreditar. Passa a agir com extremismo na sua dor. Dizem que algumas dores amolecem a pessoa, transforma ela de forma que ela se torna realmente melhor. E tem dores que a pessoa se fecha, endurece. Eu tive uma situação com a minha mãe, muito assim, no mesmo tempo que eu fiquei doente, ela também ficou. A doença dela era câncer. Minha mãe já tinha mais idade que eu. Acho que minha mãe é 20 anos mais velha que eu. E quando veio o câncer para ela, naquela arrogância de sempre ela resolver a situação, porque ela pode, porque ela consegue, porque ela faz e ela acontece, no seu íntimo eu acho que ela endureceu para Deus, porque ela falava assim, eu não nasci com essa dor, eu não nasci com essa doença, eu não vou morrer com ela, eu vou acabar com ela, não vai ser ela que vai acabar comigo, eu acabo com ela. Tá certo que é a voz de uma guerreira, uma mulher que sempre lutou. Minha mãe tinha muitos defeitos, mas ela sempre lutou pelo que acreditava. Se ela acreditasse que isso aqui é rosa, não ia ser branco e preto nunca na mão dela. Isso aqui ia transformar em rosa, porque minha mãe era desse tipo de pessoas. Às vezes passava dos limites, se tornava uma pessoa arrogante, uma pessoa dura, ao ponto de se tornar autoritária demais, em extremo. Mas era uma guerreira. Ninguém podia dizer que minha mãe não lutou. Só que lutou com a arma errada. Ela lutou com a dureza do coração, querendo ser mais forte do que o seu oponente, sem medir as consequências do tamanho que era esse oponente. E às vezes a doença não vem para a gente combater, para a gente brigar,
para a gente esbravejar. A doença vem para fazer o contrário, para amansar, para tranquilizar, para centrar mais a gente. Então, ao passo que minha mãe gritava, esbravejava contra a sua doença, eu, em contrapartida, me resignei. E eu era bem parecida com a minha mãe nesse ponto, assim, de eu é que faço, eu que sempre fiz, e eu vou fazer, e eu vou conseguir, né? Lógico que eu, pelo menos, tive fases da minha vida que me ensinou que eu faço tudo porque Deus permite que eu faça tudo. Eu estava ali sempre como alguém que Deus permite que faça, mas quem faz era eu. Eu não sei se eu consigo explicar direito isso. Se eu sair da fome, se eu sair do desespero de uma vida sofrida na parte financeira, é porque eu trabalhei, é porque eu ganhei o meu dinheiro honestamente, é porque meu marido me ajudou a conquistar as coisas junto, lutando, trabalhando, porém, sob a vontade de Deus. Então, eu via que eu sou capaz de fazer as coisas, mas se Deus permitir. A minha mãe é independente de Deus. Eu vou, eu consigo, eu faço e acabou. Porque isso aqui não é mais forte do que eu. E se foi Deus que mandou isso, ele vai pegar de volta. Porque eu sou mais forte que isso. A minha mãe não durou mais do que 3 meses com essa doença. Tem gente hoje que cura de câncer. Mas quando a pessoa é resignada, quando a pessoa acredita que aquilo ali veio para transformar ela aceita. E ela trabalha de acordo com a vontade de Deus, na calmaria, no equilíbrio, sem aquela muvuca toda. E eu percebi que minha mãe, ela pegou a doença como se fosse uma inimiga número 1. E eu vou combater e eu não quero saber. Ninguém coloca a mão nisso. Quem vai fazer sou eu. Eu não vi em momento nenhum minha mãe fazendo uma prece e falando com Deus, Senhor, eu tenho que passar por isso? Então me ajuda a passar. Não, ela se garantia. E ela não se garantiu. Não durou 2, 3 meses, minha mãe morreu. Então, as dores, os sofrimentos, sejam elas morais, físicas, emocionais, elas vêm no propósito de transformar. Não tem outro propósito. Por isso que falam que espírita gosta de sofrer. Nós não gostamos de sofrer. Espírito nenhum gosta de sofrer. Mas a gente compreende o sofrimento. Nós, às vezes, não aceitamos. No fundo, nós não aceitamos. Mas nós nos acalmamos diante daquilo. Não tem jeito, Senhor? É isso? Então vamos lá. Só me ajuda a passar por isso. Se a gente pegar a dor, o sofrimento, se a gente pegar os traumas e colocar isso como empecilho, nós caímos no abismo. Um abismo, principalmente o emocional, que é onde as pessoas caem na chamada depressão. Quando eu ganhei meu filho, Rafael, eu amava a minha barriga, gente. Eu não sei se tem mais grávida boba que nem eu, mas eu amava aquela barriga redondona, usar aqueles vestidos, aquelas batas. Eu me sentia assim tão diferente. Eu vivia dando risada, porque eu gostava de desfilar minha barriga. Não de mostrar, é com bata, tô falando com roupa. Eu gostava de desfilar aquele barrigão. Eu me sentia assim tão... Eu posso tudo. E não é porque eu furava fila não, que eu não furava fila, nada disso. Mas dá um superpoder pra mulher. Saber que tem um serzinho dentro da barriga dela. Que ali você tá alimentando ele, ali você tá conversando com ele, contando historinha, que eu contava historinha desde quando ele tava na minha barriga. Eu curti muito aquilo ali. E quando eu tive ele, eu levei a bata para o hospital.
Quando foi para ir embora, meu marido ainda falou assim, eu vou levar outra roupa para você. Eu falei, não, eu quero sair de bata ainda. Eu acho que eu vou ficar inchada mais uns tempos, eu ainda vou continuar andando com a bata. Eu não fiquei. Eu emagreci tanto na hora lá do parto, eu saí de lá com o meu corpo praticamente normal. A bata veio assim tão larga, tão xoxa, sabe? Eu olhei para aquilo, foi me dando uma tristeza, como se algo tivesse faltando. Eu não consegui curtir o filho nos braços porque eu não curtia a falta que ele estava me fazendo na barriga. Olha que coisa doida. Eu transformei um momento de alegria em tristeza. E falam que mulher grávida, quando tem um bebê, tem o problema da depressão pós-parto. Eu saí daquele hospital com a sensação que eu ia cair num abismo tão grande pela falta daquela barriga, pela falta daquele movimento que fazia, sabe? Aqueles barulhinho, o pezinho dele. Aquilo tudo estava tão gostoso dentro de mim que eu sentia falta daquilo. Mas eu sentia assim, imediato. Eu saí da mesa como é que fala? Da cama de hospital, quando foi liberado para ir embora, e eu já saí de lá péssima. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Como é que eu vou passar para o meu filho que eu tô alegre que ele nasceu, se eu tô triste que ele não tá aqui dentro de mim? Olha que coisa de doida. Eu transformei aquilo num pesadelo. Por alguns dias, graças a Deus, foram poucos dias, mas eu transformei aquilo num verdadeiro abismo. Eu conheci o que é a tristeza de depressão. Você não vê graça em nada. Meu marido foi dar o primeiro banho no meu filho porque eu tinha medo de colocar ele no colo assim, escorregar, cair na água. Nossa, eu entrei em pânico. Então, meu marido curtiu mais a primeira semana do meu filho do que eu. Porque eu estava carregando uma tristeza que eu não sabia dizer por que estava triste. Pela falta de uma barriga, por falta de um movimento, de um serzinho dentro de mim. E o serzinho estava ali, pro lado de fora, podia curtir até não querer mais. Mas eu transformei na minha cabeça um momento péssimo, mesmo sendo tão alegre, sendo tão diferente. Eu não curti a primeira semana do meu filho. Eu curtia por tabela. Eu via a alegria do meu marido dar banho nele, eu ficava alegre. Eu via meu marido fazendo as mamadeiras dele, eu dava mamadeira para ele porque ele não pegou o peito. Meu peito infeccionou, foi horrível. Então ele não se aproximava muito de mim, ele aproximava para mamar. Na hora de dormir ele deitava pertinho, mas aí ficava aquela preocupação dos pontos, porque foi cesárea, então ele não podia ficar muito tempo no colo. Então foi aquela primeira semana assim que eu, nos meus pensamentos tortos, eu fui indo para baixo. Aí eu entendi, naquela situação de aprendizado, que quem entra em depressão não é quem está doente, que está faltando alguma coisa, somos nós. A minha cabeça foi sendo conduzida para aquilo e eu fui decaindo. Eu cheguei ali no fundo do poço porque eu quis chegar. Não tinha nada em volta de mim que desse razão, que eu tivesse um motivo para estar triste daquela forma. Eu fiz aquilo acontecer comigo, graças a Deus, em pouco tempo. Do mesmo jeito que eu fiz, eu desfiz. Não me pergunte como. Eu acredito muito em Deus. Eu acredito muito no Gabriel, meu anjo protetor. Eu acredito nos benfeitores espirituais que têm a benevolência comigo, que devem ter me cutucado muito, que devem ter feito algumas coisas para modificar o padrão vibratório, o pensamento e eu voltar. Porque eu estava indo para um beco sem saída. Então, os nossos problemas, grande parte deles, são criados aqui mesmo. Aqui. Ou aqui. Mas eles não são do tamanho que a gente imagina. Eles são possíveis de serem ultrapassados, sim. Mas tem uma coisa que é a mão de Deus. A gente pode ir até onde Ele quer que a gente vá. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher entre ficar triste ou ficar alegre. Entre aproveitar a pedra que está no caminho para construir um castelo, tropeçar e cair. Nós podemos fazer escolhas.
Mas quem determina de fato o que vai ocorrer no final das contas é Deus. Então, o sofrimento vai fazer parte. É um jeito de injetar na gente, sai daí, vai, você tem que se mexer. Você tem que fazer alguma coisa para modificar a tua vida. Se tá doendo é para incomodar. E se incomoda é para você não ficar. Eu não era mais uma mulher grávida. Eu tinha que colocar na minha cabeça que acabou. Eram 9 meses, já foi. Eu não ia poder continuar vestindo uma roupa de mulher grávida pro resto da vida. Mas se deixasse eu ficaria, porque eu gostei. Eu me sentia bem como grávida. Não sei se é porque as pessoas paparicam a gente mais, perguntam como é que a gente tá, fica mais próximo, alisa a barriga da gente, né? Eram uns mimos que eu ganhei em 9 meses que eu sabia que depois que eu tirasse aquele vestido eu não ia ter mais. Isso também pode ter feito parte desse processo depressivo. As atenções passam a ser mais para o bebê, até dentro de casa com o marido, né? Já não é mais aquela coisa eu e o marido. Vamos sair? Vamos. Não. Vamos sair? Vamos, mas se estiver chovendo, vai levar o Rafael embaixo da chuva? Não dá. Então, algumas coisas foram mudando ali e eu, a princípio, eu não aceitei. Depois, eu caí na real, eu mudei o foco, melhorei meus pensamentos, através da minha crença, através do trabalho que foi feito em centro espírita para que eu retomasse, através do trabalho com o meu marido, que foi um parceirão. Meu marido segurou bucha minha até não querer mais, gente, coitado. Esse daí, eu falo, foi direitinho pro céu. Não teve nem purgatório, porque passar pela Patrícia não precisa de purgatório, aqui já é o próprio purgatório. Mas a gente tem esses altos e baixos justamente para a gente poder, olha só, uma coisa que aconteceu há quase 27 anos atrás. Eu estou recordando hoje através de uma leitura em forma de ensinamento. Não é só uma passagem, não foi só uma passagem. Serve hoje como um exemplo para alguém falar, poxa, verdade, quando eu tive meu filho eu também fiquei assim, então tá na hora de eu sair dessa. É para isso que eu faço os estudos, não para me seguir, mas que de repente uma história minha, algo que eu já vi, ou que eu participei, ou comigo mesmo, sirva como uma referência para refletir, para ver se não está ocorrendo mesmo, se não tem que mudar alguma coisa, melhorar. Porque se a gente conseguir melhorar pela fala, pela conversa, por uma luz que chega na vida da gente, é muito melhor do que pela dor, né? Então, eu não tô aqui para facilitar a vida de ninguém, não. Se eu passo, vocês também têm que passar. Mas a gente tem que saber passar. Porque, como ele disse aqui, os homens preguiçosos e maus vão conhecer o fogo. E não é aquele fogo que arde, que queima, não. É o fogo da limpeza, da dor. Esse fogo da limpeza e da dor, a gente pode evitar. Trocando ideia, conversando, vendo o que é melhor para nós antes que isso ocorra. Para que ser preguiçoso? Se nós temos tempo e disposição, se nós temos dons que Deus nos deu para agir em favor nosso e do próximo. Para que perder tempo? Para que ficar pagando para ver? Amanhã a gente continua. Ele vai estar falando aqui, no primeiro item desse texto, você é um servo de Deus. Já começa por aí. Nós somos filhos do Criador. Nós não somos o Criador. Nós não podemos tudo. Não somos dados, não é dado a nós os superpoderes de Deus. Nós podemos fazer muito, como Jesus disse. Igual como Jesus fazia, muito mais diante da nossa evolução. Não ainda do jeito que somos. Mas à medida que a gente evoluir, Jesus prometeu que nós somos capazes de fazer o que ele fazia e muito mais. Eu acho que é isso que nós vamos trabalhar amanhã, tá bom? Fiquem com Deus.